Essa sucessão de soja-milho ela veio para viabilizar muita coisa legal, né? Em termos de rentabilidade para o produtor, fluxo de caixa na fazenda, né? E claro, o apoio da nossa profissão e do produtor rural, que é produzir mais alimentos, alimentar o mundo e acabar com a fome. Nós precisamos ter amigos, nós precisamos valorizar família, nós precisamos valorizar a pátria, nós precisamos valorizar Deus. E com isso você em equilíbrio, daí sim você tem condição de transmitir com segurança a parte técnica para todos. Olá para você que nos ouve, eu sou a Babi Figueiredo e hoje nesse SoloCast comigo o meu co-host, o engenheiro agrônomo Luiz Tadeu Jordão e o nosso convidado, o também engenheiro agrônomo Godofredo César Witt. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Você está ouvindo o SoloCast, o podcast do Solo Agro, o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Comigo hoje o engenheiro agrônomo Dr. Luiz Tadeu Jordão. Ele é agrônomo pela Universidade de Maringá, ele é mestre em Ciências, Fisiologia e Nutrição de Plantas pelo SENA USP e doutor em Agricultura pela Unesp de Botucatu. E além de tudo, ele é influencer digital por minha conta. Como é que você está, Jordão? A parte do influencer por si é conta, porque inclusive eu estou muito contente que essa pandemia está acabando para a gente parar com esse negócio de digital toda hora, né? Nós temos os eventos presenciais, que é onde estão as pessoas que fazem a diferença também. Esse negócio de influência digital não é muito comigo, não, mas a gente gosta da internet também. A gente conta só a verdade aqui, viu, gente? Então vocês podem aí procurá-lo nas redes que ele está ativo. Bom, e hoje é um grande prazer apresentar para vocês esse furacão dentro da agricultura brasileira, que é o Godofredo César Witt. Ele é graduado em agronomia pela Exalc, em ciências aplicadas pela Unesp, mestre em produção vegetal pela Unesp também, em Jabuticabal, e doutor em solos e nutrições de plantas pela Exalc. Atualmente, ele é professor sênior em adubos e adubação, fertilidade do solo para graduação e pós-graduação. Ele é um dos proprietários da VitaAgro, que dá consultoria e treinamento em projetos nas áreas de fertilizantes e manejo de solo, entre outros. Ele também dá consultoria e desenvolve projetos de plantio direto em culturas como grãos, cana-de-açúcar, pastagem, café, citros, algodão. Ele tem 15 livros escritos, 27 capítulos em outros livros, nem sei quantos boletins técnicos, mais de 200 eventos de capacitação em diversos países. Eu vou ter que fazer um próximo SoloCast só para terminar esse resumo do currículo. Então, eu apresento para vocês essa fera na agricultura brasileira que tem muito a nos ensinar. Como é que você está, Witt? Eu estou bem após uma fase longa de tratamento de uma doença grave. Estou voltando com tudo, graças a Deus. E quem nos mantém vivo é essas entrevistas, essas consultorias, essas palestras a produtores rurais. Então, estou novo para tentar, nessa fase da vida, contribuir de uma forma atuante no desenvolvimento do nosso setor agropecuário. Obrigado pelas palavras, Babi. E bom, também, parabéns, Jordão. Eu sei que você trouxe reforço, né, Witt? A gente tem aí o engenheiro agrônomo Eduardo Sgarbiero, veio ajudar a gente nesse bate-papo, que também é formado pela Exalc desde 94, não é isso? Sim. Ótimo. Bom, pessoal, aqui é o SoloCast, é o programa do Solo Agro, é o podcast do Solo Agro, e o Solo Agro, ele é um programa de educação continuada do Departamento de Ciências dos Solos da Exalc. Esse programa promove há mais de 20 anos cursos e treinamentos em eventos de solo, nutrição e adubação de plantas. Ele forma profissionais que fazem a diferença aí no cenário agrícola brasileiro e mundial. E o programa Solo Agro, ele oferece também diferentes tipos de cursos e treinamentos, presenciais e à distância. E com a qualidade da Exalc, que é para preparar ainda mais os profissionais do campo, não importa onde eles estejam. E para você ter um pouco mais de chance dentro do mercado de trabalho, melhorar o seu conhecimento ou ainda a sua lavoura, inscreva-se em um dos inúmeros programas do Solo Agro, que você pode saber mais através do soloagro.com.br, solo com 2 L's.
ou ainda seguindo o programa nas redes sociais, @soloagro. O SoloCast, que vocês estão ouvindo aqui, vai estar disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no Apple Podcast, ou seja, nos principais agregadores. Não tem desculpa para não ouvir. O tema de hoje, a gente vai falar sobre estratégias para aumentar a eficiência da adubação na segunda safra. E aí eu vou iniciar com uma pergunta, Viti, que eu tenho certeza que a gente vai ter muito o que conversar. Quais são os avanços de tecnologia, né, que fizeram com que a safrinha de milho chegasse aos patamares de produtividade que nós temos hoje, sabendo aí do histórico dela até a década de 90? É como você falou erradamente, desculpe, não é safrinha de milho, é segunda safra, que ela atingiu uns patamares fantásticos, com uma crescente evolução, principalmente no cultivo do milho após a cultura da soja. Então, isso se deve principalmente, essa evolução, esse crescimento da cultura do milho, nesse casamento perfeito, nessa sucessão soja-milho. É evidente que para ter esse sucesso, você tem que fazer todas as práticas corretivas para milho na cultura da soja. Porque assim, corretivos de menor solubilidade, como calcário, como gesso, como fósforo, eles vão estar prontos para o milho na segunda safra. Então, é evidente que esse sucesso deve-se principalmente a um diagnóstico do solo, e o principal método para avaliar a fertilidade do solo é a amostragem do solo e fazer a sua análise química. Então, através de uma amostragem correta do solo e de uma análise química em laboratórios de confiabilidade, você vai ter parâmetros exatos para determinar a calagem, para determinar a gessagem e para determinar a fosfatagem. E um grande incremento foi o uso do boro nesse sistema todo. Então, o boro aplicado, parcelado, em doses aproximadas de 1 kg por hectare na cultura da soja e 1 kg por hectare na pré-semeadura do milho, isso permitiu uma germinação do milho uniforme, sem doenças, e principalmente com um alongamento radicular maior e principalmente com aprofundamento das raízes, porque o boro costura o cálcio. Não adianta ter cálcio se não tiver boro. O cálcio é a camisa, como eu digo, e o boro é o botão. Então, o boro une os pectatos de cálcio. Então, foi uma grande inovação também o uso do boro. E também, evidentemente, que, como falei para você, micronutriente é fundamental. E temos 2 micro fundamentais que você usa na soja, que são o zinco e o cobre, e com efeito residual para o milho. E também é evidente que a adubação foliar com micronutrientes, como eu digo sempre, na aveia, com micros mais eficientes como quelatos, ligrosulfonatos, fosfitos, trouxeram um incremento fantástico na produtividade do milho. Associado também, como a gente criou isso aí praticamente, o uso do magnésio e do fósforo foliar no estádio reprodutivo do milho. Então, isso daí foram subsídios fantásticos para que o milho de segunda safra, apesar de menos condições climáticas, de luz, de temperatura e também de déficit hídrico, permitisse essa fantástica produção de milho, né, Eduardo? Porque eu até digo que é baixa a gente pensar em 100 sacas de milho por hectare. Isso pode ser mais alcançado. E, evidentemente, que esses patamares maiores são conseguidos com o plantio de milho no mês correto, isto é, no mês de março. E lembrar que o atraso de um dia de plantio de milho no mês de março traz praticamente uma queda na produtividade de 1,2 a 1,5 sacas de milho por dia. Então, são fatores que o agricultor está levando muito em conta. Eu vou deixar os complementos para as próximas perguntas do Babi. Perfeito. A gente vai ter várias perguntas aqui, o Jordão vai me ajudar com essas perguntas diretamente aqui também, mas é uma aula, né, Jordão? Sim, com certeza. Ouvir o professor Viti sempre é uma grande aula, uma grande experiência que a gente acaba vivenciando, né? Professor,
Essa sucessão de soja-milho ela veio para viabilizar muita coisa legal, né? Em termos de rentabilidade para o produtor, fluxo de caixa na fazenda, né? E claro, o apelo da nossa profissão e do produtor rural que é produzir mais alimentos, alimentar o mundo e acabar com a fome, que é o que você sempre fala, né? Nas suas aulas, nas suas palestras, nas interações quando você está falando com as pessoas. E aí, nesse contexto, em termos de futuro, o que você, inicialmente, né, o que você vê em termos de evolução de produtividade do milho segundo a safra? Porque é muito comum em muitas regiões nós termos produtividades estagnadas, né, de milho segundo a safra, ou ainda essa cultura num grande risco, né? Do ponto de vista de produtividade apenas, sem a gente entrar no detalhe de manejo nesse momento, quando a gente pega os históricos de produtividade de muitas regiões, a produtividade de milho está estagnada, assim como a produtividade de soja também está estagnada em muitas regiões, ou seja, o sistema está estagnado. Por que isso vem acontecendo? Por que o sistema produtivo ele evolui em produtividade hoje de forma muito mais lenta, né? E o risco do produtor aumentando, o custo subindo? Para onde que nós vamos chegar? Porque você tem décadas de experiência, claro, com todo respeito, mas você tem décadas de experiência. Qual que é a tua visão de cenário macro em relação a isso? Veja, Jordão, eu entendo com essa evolução que praticamente o agricultor ele vai parar com o milho primeira safra. Isso não faz sentido. Por que não faz sentido? É simples. A fórmula mágica da adubação mineral é igual ao potencial da planta menos o estoque do solo. Então é evidente que quando você fala em planta, quanto mais produtiva a planta, maior a adubação. Agora veja, não tem sentido você fazer um milho primeira safra, não tem sentido você começar a exploração do ano agrícola com plantas de folha estreita. Porque plantas de folha estreita, elas têm dupla fotossíntese, elas têm fotossíntese C4, o potencial produtivo é maior. Então, para você produzir 210 sacas de milho, é evidente que a adubação é maior do que se produzir 4 toneladas e meia de grão de soja. Então, sempre ter em mente que nós precisamos amansar o solo em plantas de folha larga. E, no caso, a folha larga mais rentável no momento, e vai perdurar isso por tempo, lembrando que a soja está batendo R$ 202 a saca, é uma cultura, então, que abre a fronteira para você investir no milho. E o que mais importante disso que você perguntou é os resíduos deixados pela soja. Eu respeito de coração muito a Embrapa. E a Embrapa, através do saudoso Djalma, falecido prematuramente, ele mostrava numa fórmula didática que quando você planta milho após soja, se você teve soja no ano anterior, essa soja vai oferecer para você 0,45 kg de N por saca produzida. Se a soja foi plantada há 2 anos, 0,22 kg de N por saca produzida. E se for há 3 anos, um valor mais modesto de 0,11 kg de N por saca produzida. Então, você vê aí que nós vamos depois discutir que o nutriente que baliza a adubação pós-produtividade de milho vai ser o nitrogênio. E com essas informações dos resíduos da soja, de 0,45 kg por saca logo após a soja anterior ao milho, vai dar uma contribuição fantástica para esse milho. Aliado que a soja, modestamente, lógico, ela vai no solo aumentar a matéria orgânica, porque estamos falando em plantio direto, e lembre que 1% de matéria orgânica no solo, ela fornece 30 quilos por hectare de nitrogênio. Então, foi uma sucessão fantástica esse casamento só de milho. Vírgula! Agora, tem pessoas que a gente deve muito e são esquecidas. Quem que levantou a moral do milho, na verdade, no Cerrado? Foi um pesquisador, João K. João Klukosklovics. E nós tivemos
a satisfação de trabalharmos juntos na Fazenda Santa Fé, em Santa Helena de Goiás. O Ricardo Merola tinha problemas de doenças do feijão. E o Ricardo Merola observou que essas doenças eram controladas pelo uso de braquiárias. Mas, Cristo, eu vou plantar braquiária? Eu vou perder o ano agrícola? Não. Daí o João K., sabiamente, introduziu o chamado Sistema Santa Fé, isto é, o cultivo do milho segunda safra, junto com a bendita braquiária. A braquiária foi o milagre, porque a braquiária, nós vamos ver, em termos práticos, né, Eduardo? Quando você planta, por exemplo, a braquiária no Sistema Santa Fé, a brisanta, ela tem um potencial de produzir 17 toneladas por hectare de matéria seca. 17! Ela dá uma contribuição de 289 quilos por hectare de N, 34 quilos por hectare de fósforo e 340 quilos por hectare de K2O. Veja, a braquiária é uma bomba de reciclar nutrientes. Cristo, por que é uma bomba? Porque é folha estreita. Tem sistema radicular profundo. Ela recicla potássio. Bem, você vai dizer, mas a braquiária brisanta é um pouco agressiva. Então, você vê que muitos, hoje, a adoção pela braquiária rusesiensis, que é mais modesta. O potencial produtivo dela é 9 toneladas por hectare de matéria seca. Mesmo assim, ela deixa no solo 153 kg de N por hectare, 18 kg de fósforo e 180 kg de K2O. Isto é, o milagre da braquiária em reciclar nutrientes, principalmente para o milho, o bendito potássio, que nós vamos abordar daqui a pouco, talvez, como superar essa crise do potássio, que é uma crise que dá para superar. Então, esse sistema soja, plantio direto, com as práticas corretivas, e o plantio de milho, segunda safra, consorciado, no chamado genérico Sistema Santa Fé, seja com braquiária brisanta, seja com braquiária rusesiensis, é um sistema impecável na manutenção da fertilidade do solo e no aumento do potencial da produtividade de milho, segunda safra, que vai deixar de ser estagnado, principalmente em solos arenosos. Eu entendo que em solos arenosos, como você falou, que tem essas produções estagnadas, ela está mais ligada principalmente ao manejo adequado do potássio, porque o potássio é altamente lixiviado, porque o potássio, a fonte universal, é o KCl, e o KCl, o que nós vamos defender com unhas e dentes, apesar de ser um adubo mais adequado, ele tem uma relação péssima potássio e cloro. Ele tem 50 de K, eu falei de K, nunca K2O, e 47 de cloro, quase uma relação 1 para 1. E a planta não absorve o cloro na mesma porção do potássio, porque ele teria o efeito salínico, que KCl é adubo salino. Então, o cloro remanescente vai ser lixiviado. E nós, como agrônomos, sabemos que a lixiviação nunca ocorre com cargas, ela ocorre associada. O cloro puxa o potássio nessa lixiviação. Então, nós precisamos ter um maior cuidado no manejo do KCl no milho segunda safra para diminuir essa bendita lixiviação. Excelente, professor. Excelente, é uma aula. A gente tem aqui tanta dúvida, né, no meio do caminho, porque vai surgindo dentro da explanação, a gente tem essa adubação nitrogenada, que é um desafio ainda, né, com essas perdas que a gente tem por volatilização, enfim. Mas eu acho que isso tudo, a gente... Se essa pergunta de $1 milhão aí que a gente tem falado, né? Se tem solução, então tá ótimo. Porque a gente tá com um trabalho muito grande aí dentro desse desafio próximo, dessa próxima safra, mas eu não vou entrar nesse desafio ainda não. Vamos falar um pouquinho sobre manejo, né, Jordão? Professor Vitti, antes da gente falar dessa falta de fertilizante, essa crise toda, tem muita coisa boa que o produtor pode fazer
como tarefa de casa, né? Seja o pequeno, o médio, o grande produtor, os engenheiros agrônomos que atuam nas cooperativas, nas distribuições de insumos que estão nos ouvindo, considerando o milho segunda safra, né? Nós temos aí principalmente hoje 5 eventos de risco nessa cultura. Eu sempre elenco isso. Veja se o senhor concorda comigo. Primeiro, seca. Segundo, temperatura baixa e geada. Terceiro, vento, porque o milho cai em solo compactado. Quarto, o preço pode cair. Quinto, inventaram uma coisa nova chamada cigarrinho. Então, assim, a cultura do milho é uma cultura a cultura segunda safra é uma cultura inserida em um sistema de produção de alto risco. Porém, alto risco para quem não faz a tarefa de casa. Se considerar um bom manejo de fertilizantes, o que o produtor que está nos ouvindo pode fazer para melhorar a eficiência de uso, principalmente do fertilizante nitrogenado, que é o que você destacou, tá? Em termos de milho segunda safra. Como que nós podemos trabalhar cada vez mais de forma eficiente quanto ao manejo de nitrogênio no milho segunda safra? Você falou muito bem aí que essas ameaças climáticas se devem principalmente a não ter feito um manejo adequado. Louvo você por essa observação. Então, é evidente que é uma cultura de mais risco, logicamente, pela época de plantio, pela época de vegetação e reprodução. Isso concordo com você em número, gênero e grau. Então, você lembrou bem aí, que eu quero também deixar para a Babi, que o grande problema do nitrogênio e do potássio, o nitrogênio, perdas por lixiviação e perdas por volatilização, correto. O potássio, exclusivamente perdas por lixiviação. Então, você percebe que o nitrogênio tem uma dupla perda. E é evidente que eu preciso diminuir as perdas de nitrogênio. Então, como manejar nitrogênio? A gente sabe que na sequência soja e milho, pela contribuição alta da soja em termos de fornecimento de nitrogênio dos restos rurais, nós precisamos usar no milho uma adubação de plantio mínima de 30 quilos por hectare de N. Tudo bem, 30 quilos por hectare de N é a dose mínima se tiver antes do milho a soja. Porque se tivesse outras plantas, essa dose deveria ser aumentada. Por que 30 quilos de nitrogênio? Porque no estádio V4, o milho fica grávido. O que é ficar grávido? Ele vai definir o potencial produtivo. O que é definir o potencial produtivo? Ele vai preparar a planta para aumentar o número de grãos por espiga e vai aumentar o número de espiga. Isso depende que no solo, prematuramente, tenha 25 quilos por hectare de N disponível no estádio V4. Então, com essa dose de 30 quilos por hectare de N, vai sim ter 25 quilos de N disponível no momento da gravidez do milho, para atender os estádios subsequentes V6 e V8. Lembre, temos que fazer as coisas prematuramente. E um grande erro desgraçado do agricultor, erro nosso, é aquela filosofia de adubar quando chover. Isso não existe. Se chover, ele vai beber água pura, porque nenhuma planta come, toda planta bebe. E se tiver já o sal, o fertilizante, vai beber água salina. Então tem que ter o adubo antes da chuva. Qual a consequência dessa prática? Você falou de uma forma espetacular. A única fonte de N viável, a partir de agora para o milho, é ureia. É a fonte, não vamos comparar com o preço do passado, é a fonte mais barata de nitrogênio atualmente. Por que é a fonte mais barata de nitrogênio? Porque é a mais concentrada, ela tem 45% de N. E como que está o Brasil em termos de fábricas de ureia? Devido à vergonha da Lava Jato, foi interrompida uma fábrica em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que estava 97% pronta.
Cristo, e foi paralisada. Porque essa fábrica era, não vamos chamar ideal só Deus. Por que essa fábrica era adequada? Porque ela usava como combustível fóssil o gás natural. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem por que o gás natural é a fonte mais barata de combustíveis fósseis. Por que o gás natural é o menos poluente dos combustíveis fósseis? Porque a fórmula do gás natural é CH4, metano. É um carbono ligado a 4 hidrogênio. Quem que dá energia? O hidrogênio. Quem que dá energia? O choque. Quem que dá energia? O elétron. Então é evidente que no caso do gás natural, ele não tem oxigênio para que você quebre ele e você libere gases de efeito estufa, que é o CO2. Ele não tem, Cristo, oxigênio, ele tem hidrogênio. Então ele é a fonte mais barata. Mas de onde vem esse gás natural? De um país como o nosso, sul-americano, construindo os canais da Bolívia. Temos acordo bom com a Bolívia, vamos manter esse acordo, não importa a ideologia da Bolívia. Então, e se você perceber, do ponto de vista geográfico, Três Lagoas está próximo à Bolívia. Então, é o que há para produzir ureia. Nós temos o N da atmosfera, logicamente vai ser purificado, e temos a energia do hidrogênio, do gás natural. Então, vai estabelecer vai reativar essa fábrica. A gente trabalha, né, Eduardo, com um empresário, José da Gaita, formado na Exalc em 68. Ele está verificando a valorização das terras dele numa cidade, que eu esqueci o nome, Eduardo, Água Clara, que está crescendo de uma forma extraordinária, porque houve o consenso de que essa produção vai ser restabelecida. Isso é um ponto. Segundo ponto, por que ureia? A ureia foi denegrida, foi sacrificada, porque tem perda de amônia. Isso é verdade? Isso é verdade. Antes de falar da ureia, então as pessoas procuravam como alternativa o nitrato de amônio. Deixa bem claro, de amônio masculino. O nitrato de amônio já tem 50% na forma de nitrato, sujeito à lixiviação. A ureia tem que virar nitrato ainda. O nitrato de amônio é um adubo incompatível fisicamente com o cloreto. Péssima distribuição. As pessoas faziam agricultura de precisão e depois faziam aquela aplicação dessa mistura, o solo ficando totalmente desuniforme. O nitrato de amônio, você vai dizer para mim, doutor, mas tem o nitrato de amônio da Yara, que ele é tratado com calcário. Ótimo. Do ponto de vista físico, é um indicado. Mas não muda nada do ponto de vista político. O nitrato de amônio, ele é explosivo. Ele faz bombas caseiras. Ele estoura caixas eletrônicos. Ele é uma ameaça ter estoque em fazendas. Então, é um adubo descartado, principalmente com essa guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, tem que ser ureia. E sendo ureia, eu preciso saber usar ureia, Cristo. E como usar ureia no milho segunda safra? O problema da ureia, logicamente, com o nitrogênio do plantio, obrigatoriamente vai ser o MAP, e tem que ser o MAP, que é a fonte mais barata de fósforo, comparando com as demais fontes. A ureia é um adubo de cobertura do milho. Daí você vai dizer para mim, quanto de ureia eu vou colocar no milho? Eduardo, me ajude aí. O milho, segunda safra, nós estamos estimando uma produção mínima de 100 sacas por hectare. Lembre-se que nós precisamos de 1 quilo de N, né, Eduardo? Por saca de milho. Cristo, Eduardo, se eu tenho 100 toneladas, 100 quilos de N, tá certo? 100 quilos. Mas eu já usei 30 no plantio. Está faltando 70 quilos de N. Espera um pouquinho.
Então, eu não vou pôr 70 quilos, porque hoje tem um milagre comprovado da fixação biológica do nitrogênio livre, via a simbiótica, que é através do azospirilo. Isso é prova, eu uso isso. Eu não posso, eu tenho que falar em ciência, eu uso nas minhas consultorias. Toda vez que você usar o azospirilo, você ganha 30 quilos por hectare de N. Como é 1 para 1 saco, 30 quilos, 30 sacos de soja que eu vou. Então, eu vou bater, Eduardo, quanto que vai ficar de nitrogênio menos 30? Hein? 40. Isso para uma produção pequena, que é 100 sacas. E é evidente que essa diferença, eu vou usar a ureia. Mas daí vem a ureia sacrificada. Cristo, quando se usa nitrato de amônio em condição de alta precipitação pluvial e não pluviométrica, e com alta plantio direto, existem nichos de respiração anaeróbica. O nitrato é respirado, esse oxigênio. Como não é oxigênio que é aeróbica, tudo que não for oxigênio é anaeróbica. Então, eu tenho perdas de nitrato na forma de óxidos de N2, N2 óxido nitroso, óxido nítrico, N2 gás, que realmente são gases de efeito estufa. A amônia não é gás de efeito estufa. Cristo. Então, nós não estamos contemplando, quando mede perdas do nitrogênio do nitrato de amônio, na forma desses óxidos. E você sabe que o mercado europeu, as cotas de nitrato de amônio são vendidas em função da contaminação da atmosfera com esses óxidos. Desde o caminhão, o transporte antes da porteira, chega dentro da fazenda o trator que usou e chega depois pós-porteira. Então, a ureia é um adubo que tem que ser usado. Como tem que ser usado? Na seca. Como assim na seca? Antes da chuva. O que faz perder a ureia é a umidade. Doutor, mas aí o Jordão lembrou uma coisa importante. Qual um paliativo também por milho segunda safra? Irrigação, Cristo. É possível uma irrigação complementar. Só que eu vou aplicar a ureia no seco. Primeiro a ureia e depois irrigar por cima. Mas é ultrapassado. Eu sei. Então você pode usar a ureia na fertirrigação, que é a melhor fonte de nitrogênio para a fertirrigação, chama-se ureia. E lembrar, Jordão, que a eficiência do nitrogênio na forma de ureia, quando cai via foliar, é 4 vezes maior do que a aplicação via solo. E quando você faz irrigação, fertirrigação, você está misturando foliar com solo, Cristo. A gente trabalha muito com cana no centro de Goiás, numa usina dos franceses, eu esqueci o nome agora, que o gerente é o Rony. Nós recomendamos para ele, nessa época de crise, 10 quilos de N-foliar. Falou, Vite, eu até, não vou dizer que está correto, eu até reduzi ou até abdiquei o nitrogênio na soqueira de cana via solo. Falei, lógico, porque 10 quilos de N aplicado foliar equivale a 40 quilos de N via solo. Então, ureia após a água, ureia na seca, ureia antes da irrigação. E hoje também, o Jordão conhece o colega que assumiu o meu lugar, que é o Rafael Otto, o Purpurina. Ele mostrou que com o uso de inibidores da urease, tipicamente o NBPT, reduziu em 46%, Cristo, a perda de amônia da ureia em cana-de-açúcar. E cana, eu estou falando de milho, mas é folha estreita, isto é, poácea. Então, vamos usar ureia e vamos usar com cuidado, descontando a contribuição do milagre da fixação biológica. E lembre, a fixação biológica dá certo graças a trabalhos extensos realizados pela Unesp de Ilha Solteira, de preferência aplicar o azospirilo na folha. Não é na folha, Cristo, é sobre a folha para cair no chão. No estádio V4, potencializa a fixação do nitrogênio. Mas espera um pouquinho, nitrogênio anda sozinho? Não. Eu preciso ajudar o nitrogênio. Daí que vem o milagre de você usar o molibdênio. Usar molibdênio em que dose? Muito bem lembrado, professor. Molibdênio 100 vezes
em dose menor do que o nitrogênio. Isto é, na fase que eu aplico a ureia em cobertura, no mesmo dia eu aplico molibdênio foliar nos estados iniciais. E daí, esse molibdênio vai potencializar a incorporação. Todo o N no solo não tem jeito, vai virar nitrato. Esse nitrato vai ser absorvido via xilema e na folha ele está numa forma oxidada. A planta, nós não queremos oxigênio no sangue, a planta não quer oxigênio na seiva, ele precisa ser reduzido. O que é reduzido? Perder oxigênio e entrar hidrogênio. Então, através do milagre de uma enzima chamada nitrato redutase, que contém em sua composição molibdênio, o nitrato vira nitrito, e daí ele evolui para aminoácido, evolui para NH2. Então, uma dose adequada de molibdênio seria 60 gramas por hectare de molibdênio. E que formas? Estamos em crise. Todo molibdênio é importado. Vamos usar molibdatos. Mas que molibdatos? O mais barato hoje é o molibdato de sódio. E se tem empresa que tem molibdato de amônio ou de potássio, e falar, não, está pondo sódio, não enche o saco com isso. Está pondo em doses ínfimas. O molibdato de sódio tem 39 de molibdênio. 60 em 39, 60x. É a regra de 3 Cristo. Então, com isso, você consegue maximizar o uso do nitrogênio em cobertura na cultura do milho. Coisa de louco! A gente está com um problema, nós precisamos de você, Viti. Não tem jeito. O Brasil precisa de você. Dessa sua cautela, dessa aula toda que nós juntamos 5 aqui para fazer meio Viti. Pô, tá difícil o negócio. Para com isso, você vai deixar acanhado. Inclusive, para você, ilustre jovem, que está nos ouvindo, eu sugiro você voltar agora, nesses próximos 20 minutos do podcast, pegar um caderno e aproveitar essa aula, porque isso aqui é maravilhoso. Tá? Isso daqui são décadas, com todo respeito, claro, mas décadas e décadas de experiência, muito estudo, tem muito trabalho aqui envolvido para vocês poderem escutar e ter essa informação tão boa como vocês viram aqui, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Bom, é que é impossível continuar sem ter esse êxtase antes, viu, Viti? Mas assim, ó, nós vamos aí partir para um assunto um pouco mais polêmico aqui, né? Porque a gente sabe que a gente tem essa cautela toda com a segunda safra, apesar da eficiência que ela já apresenta, né? Já me corrigi aqui, é de safrinha para segunda safra, você vê que eu sou uma boa aluna. Mas aí a gente tem a falta de fertilizantes hoje também em pauta aí com essa guerra e com tudo que vem acontecendo, porque a gente sabe que não é só a guerra, né, mas tudo que vem acontecendo e sendo alertado aí há bastante tempo. E a gente também tem que falar aí das fontes alternativas, como é que isso tudo vai funcionar. Então o Jordão vai me ajudar aqui, nós vamos colocar fogo no parquinho, vamos lá? Nós vamos falar o que tem que ser dito, né, Babi? Nós vamos falar o que... nós somos técnicos, né? Todos nós aqui, nós não devemos nada para ninguém, e nós estamos aqui porque a gente tem amor à profissão e procuramos fazer o melhor possível em termos de manejo para ajudar o produtor, né? E nesse contexto, nós temos um problema. Toda vez que nós temos um problema, nós temos que fazer o quê? Resolver ele, achar uma alternativa para resolver ele. Se o problema é fertilizante, então está muito em voga e muito em discussão fertilizantes via fontes alternativas. Só que depende do nutriente e depende da fonte. Na verdade, tudo está dependendo nesse momento. Agora, quando nós vamos para fertilizante nitrogenado, que é o que o professor Viti colocou lá atrás, essa dependência aí, Petrobras, corrupção, aquela coisa toda. Agora, em termos de, professor Viti, em termos de fertilizante fosfatado e fertilizante potássico, em termos de alternativas, eu queria que você colocasse um ponto de vista bastante técnico nisso, porque esse assunto, eu falo, Babi, ele não devia ser polêmico, devia ser um assunto esclarecido tecnicamente de uma forma muito fácil. Mas, infelizmente, são nos momentos de dificuldade, de crise, que aparece a maioria dos milagres.
principalmente na agricultura, que é o que está acontecendo hoje. Então, professor, explica para o pessoal, se você puder, por gentileza, o que nós temos de alternativas, tanto para o milho segunda safra, quanto para o algodão segunda safra, para a soja, em termos de fertilizantes fosfatados com fontes alternativas e fertilizante potássico. Ou ainda, nós temos alternativa para esses fertilizantes? Para fósforo tem, para potássio não tem? O que nós fazemos? Jordão, antes disso, é também importante falar na parte de corretivos em 1 minuto. Quando eu falei calagem, entenda-se, eu sei que o termo não está na legislação, calcário dolomítico, calcário com mais de 12% de MgO, porque o magnésio é prejudicado na nutrição. O magnésio tem competição pelo potássio, que você usa uma fonte solúvel, e pelo cálcio, que é na forma de carbonato de cálcio. Lembre, no calcário, o cálcio é na forma de carbonato. E esse carbonato, ele é mais solúvel, porque você, quando usa um giz, o giz é macio quando tem cálcio. Ele dá aquele arrepio quando você escreve numa lousa, tempo nosso, né, Babi? Quando tem magnésio. Então, o magnésio é o prejudicado, porque é carbonato de magnésio. O Brasil tem reservas imensuráveis de carbonato de magnésio. E magnésio, ele é tão forte que você faz refratário com ele. Então, tem que ter magnésio. Então, por isso, primeira coisa, calcário dolomítico. Chega dessas enganações de ficar aplicando 2 tipos de calcário, aumentando o custo operacional, aumentando o pisoteio, se você pode usar um calcário dolomítico. Primeiro ponto. Daí vem o caso do gesso. O gesso, com essa crise, vai crescer o uso do gesso natural, da gipsita, que é o sulfato de cálcio hidratado, como é também o fosfogesso. Mas devido à necessidade de importação do enxofre elementar para obter o super simples, para obter o fosfórico, o MAP e o DAP, a tendência é crescer muito o uso do gesso natural. Nada contra. O gesso natural, ele tem mesmo as características do fosfogesso, um pouco menor de solubilidade. Então, vai aumentar muito o uso de gipsita nessa fase, devido à necessidade da importação do enxofre elementar para a fabricação de fontes solúveis de fósforo. Terceiro, falando em fósforo, nós estamos até certo ponto tranquilo. O Brasil tem dois tipos de fósforo. Tem o fósforo das rochas ígneas, os fósforos cristalinos, e temos as fosforitas de origem metamórfica. Vamos deixar bem claro. É evidente que as apatitas, elas são matérias-primas para fabricar fosfatos solúveis. Deus levou milhões de anos para fabricar uma apatita. Ninguém vai ser imbecil de querer usar apatita no solo. Ou melhor, na forma de concentrado apatítico, porque ninguém usa apatita natural, usa concentrado apatítico. Isto é, uma apatita que tinha 7% de P2O5 total, ela foi concentrada através de um processo milagroso, inventado por um brasileiro que ninguém louva ele ajoelha, chamado Paulo Habib, que descobriu a flotação. E com a flotação, essa apatita ficou com 30% de P2O5 total, e daí próprio para tratar com enxofre na forma de ácido sulfúrico. Bem, ninguém vai usar concentrado apatítico. A única empresa que pode usar o concentrado apatítico nessa época de crise é uma só no Brasil, desculpa falar a verdade, é Corimbaba, que produz o termofosfato. Então, ela mistura o concentrado apatítico com um mineral que tem magnésio e usa o silício para baixar o ponto de fusão e funde a 1.600 graus. Daí tudo bem. Eu tenho um termofosfato magnesiano, que também é corretivo. Onde usar 100 kg de termofosfato magnesiano, eu posso reduzir a dose do calcário PRNT 100% pela metade, porque ele tem efeito corretivo. Chega! Só que o termofosfato magnesiano é limitado, ele depende de energia hidráulica. Então, a quantidade dele não é suficiente, mas principalmente para os hortifruti e granjeiros,
é normal usar termofosfato magnesiano. Eles não trocam essa fonte por nada. É uma alternativa de fósforo utilizando o concentrado apatítico. Bem, mas daí você fala assim, e as demais rochas do Brasil? A legislação chamou há pouco tempo de fosfato natural reativo. Ela baixou a concentração, isso está correto para viabilizar o uso dessas fosforitas de origem metamórfica. Então, temos essas fosforitas em registro, temos em Pratápolis, Minas Gerais, temos em Bonito, Mato Grosso do Sul, temos em Eduardo, lá no Tocantins, em Arraias. Temos que usar esse fosfato natural reativo, chamado metamórfico. E esses fosfatos naturais reativos têm 18%, tem 15% de P2O5 total e tem em torno de 7% de P2O5 solúvel em ácido cítrico. Bem, e a legislação permite que comercialize esses fosfatos naturais reativos desde que eles tenham no mínimo 35% do P2O5 total solúvel em ácido cítrico. Eduardo, se eu fizer 35% de 15%, quer dizer, todos eles que estão na faixa de 7 preenchem o quesito. Dá para usar? Lógico que dá para usar na época de crise. Inicialmente, a gente recomendava esses produtos na prática da fosfatagem, em área total, porque eles são menos solúveis. Isto é, se eles têm 15 total e 7 em ácido cítrico, a diferença 15 menos 7, que é 8, é para segundo e terceiro ciclo. Tudo bem, mas num solo que tem um nível crítico, deixar bem claro, de fósforo na faixa de 20 miligramas por decímetro cúbico em resina, se tiver 20 miligramas de fósforo por decímetro cúbico em resina, e a maioria dos solos que nós estamos abordando tem, porque o fósforo tem efeito residual. Você vai falar, mas Vite, mas e quem faz fósforo pelo MERS? Lembre-se que 20 miligramas por decímetro cúbico vale tanto pelo MERS como pela resina, até teores de argila de 35%. É indiferente, resina de MERS. Acima de 35% de argila, é evidente que aumenta a fixação. Então, no caso do fósforo pelo MERS, num solo de textura argilosa, que iria de 35 a 60 de argila, o nível crítico de fósforo, tranquilamente, é 12. E mais de 60 é 6. Então, se o solo tiver esses valores, pelo MERS e pela resina, eu posso depois utilizar para o milho segunda safra somente a adubação de manutenção como uma fonte solúvel. O que é adubação de manutenção? Lembre-se que para produzir 1 tonelada de grãos de milho, eu preciso de 9 quilos de P2O5. Para produzir 100, 90. Então, se o solo já tiver com aquele nível acima do nível crítico, somente paga a manutenção para manter essa produtividade. Ou melhor, um solo que tem aquele 20 miligramas de P pela resina, ou pelo MERS, até 35 de argila, ou tiver 6 a 12 para os mais argilosos, ele produz tranquilamente 100 sacos de milho. Só que daí, evidentemente, eu vou começar a esgotar o solo. Mas o ano de crise, nessas condições, eu posso contar, sim, com 100 sacas de milho. Bem, usando agora fontes solúveis. Resumindo, mas eu quero usar fontes de fósforo mais elaboradas. Qual que é o caminho? Fosfato natural reativo de origem sedimentar. O que é a origem sedimentar? São jazidas de fósforo que ocorrem nas costas dos países. Aonde que ocorre isso? Na Carolina do Norte, que a gente conhece, na Flórida, que a gente já visitou, no Marrocos, que a gente já foi 2 vezes, que é o fosfato natural reativo, o ACP, na Tunísia, que é o fosfato GAFSA da Fertipar, e no Egito, que é o fosfato natural reativo do Egito. Então, o Brasil deve aumentar a importação de fosfatos naturais reativos de origem sedimentar, principalmente do Marrocos, que tem nada a ver com a guerra, da Tunísia e até do Egito. E principalmente o esquecido Peru. A gente conhece muito o fosfato natural reativo de Baiovar,
numa região chamada Sechura, isto é, secura, que tem um fósforo natural reativo mais nobre. Ele tem 30% de P2O5 total e 14% de de fósforo solúvel em ácido cítrico. Enquanto que os demais também são ótimos, tem 30% de P2O5 total e 10% de P2O5 solúvel em ácido cítrico. Então, aumentar essa importação. Mas o Brasil tem o que para oferecer de volta? Tem tudo. Assim como tem para a Rússia, tem para os demais países, o Brasil é o primeiro exportador de suco de laranja, o primeiro exportador de café, o primeiro exportador de açúcar, o primeiro exportador de carne de frango, o primeiro exportador de carne bovina, quarto de carne suína, segundo de soja e segundo de milho. O Brasil tem um alimento. Esses países precisam de comida, porque eles necessitam de água e necessitam de refeição. Isso acontece com Marrocos, isso acontece com a Tunísia, isso até certo ponto acontece com o Peru. Então nós temos esse poder de troca fantástica que nós devemos incentivar do uso desses fosfatos naturais reativos. E como eu falei para você, Jordão, o MAP, o DAP, o trípio simples, depende da importação do S elementar, estão travados. Então eu incentivaria mais o uso de fosfatos naturais reativos metamórficos do Brasil, que tem reservas espetaculares, e a importação de fosfatos naturais reativos de origem sedimentar, principalmente do Peru. O Peru precisa do Brasil, assim como a Exalc está montando agora um convênio que a gente participa com Marrocos. A gente foi a Marrocos dar palestras, inclusive, dessa troca, desse uso do fosfato natural reativo para a África subtropical. Então, a África subtropical precisa também. Então, nós estamos incentivando Marrocos a utilizar esses fosfatos em todos os países abaixo da linha do Equador, que é chamado África do Sub-Saara. Então, fósforo dá para negociar. E é evidente que, se você perguntar, mas eu preciso de uma fonte solúvel de imediato, você vai partir para o MAP. E por que MAP? Por que a gente defende tanto o MAP? Vamos falar do ponto de vista técnico. Nós estamos com um emblema, eu não gosto da palavra emblemática, é frescura, eu gosto da palavra enigmática, que é mais o meu tempo. Nós tivemos dando curso no município fabuloso chamado San Gotardo. San Gotardo tem mais de 1.000 metros de altitude e a hortaliça, a área de cenoura supera a área da França. É um absurdo! Mas daí nós ficamos vendo a adubação de alho. Alho. Cristo. O alho, né, Eduardo? Ele exporta quanto de fósforo? 12 toneladas. Nada. Muito pouco. E eles estão trabalhando em solos que tem 200 miligramas de fósforo por centímetro cúbico. Se o solo tivesse 10 miligramas de fósforo por decímetro cúbico, ele tem disponibilidade de fornecer para a planta 46 quilos de fósforo. 200 dá quanto, Eduardo? 200 vezes 46? 9.200 quilos, Cristo! Então, pondo fósforo, mais 1.500 quilos de P2O5. Professor, mas aumenta a produção de alho. Falei, lógico que aumenta. Porque vocês estão errados. Cristo, vocês estão contrariando a lei da vida. O que vocês fazem aqui? Nós fazemos calagem. Parabéns. Para que ver por cento? 100%. Olha que lindo. 100% de V. Cristo, o que dá vida para o solo é o hidrogênio, que está ligado na CTC. Quando você fala assim, eu vou fazer calagem para ver 70, eu sei que é 70 de base e 30 de hidrogênio. O hidrogênio agrega solo. O hidrogênio é vida. Agora a pessoa faz um V de 100, direto de hidrogênio. Fica só bases. O que acontece solo só com bases? Solo alcalino. O que quer dizer solo alcalino? Solos desérticos. O que quer dizer solos alcalinos? Solos que dão doença. Então você puxa uma beterraba, você puxa uma cenoura que você não está vendo, doenças bacterianas. Mata! E pior de tudo, em cima dessa dose absurda de calcário, que nem sempre a fonte é calcário tradicional, eles usam cal virgem.
Não é lindo isso? Cal virgem, ao se hidratar, é o único produto que libera calor com água. Você queima a cal com água. É uma incoerência, mas é quimicamente. Quando estamos falando em ciência, isso acaba com a microbiologia do solo. Não é lindo isso? Então, dose de calcário errada e com essas fontes absurdas em dose alta. Segundo passo, o que eles usam como fonte de fósforo em cima do calcário? Superfosfato simples. Que beleza, né? Um fosfato ligado a cálcio. Um fosfato monocálcico que em pH acima de 7 vai formar fosfato bitricálcico. Vai formar patita. E o fosfato ligado a cálcio é menos solúvel do que o P ligado a ferro, alumínio e manganês, Cristo. Então, são os erros porque falaram, não pode acontecer mais isso. Então, terminando por que tem que ser MAP? Porque o MAP é ácido. O MAP vai que nem pingar limão em cima do calcário. Ele vai ferver. O que é aplicar MAP? Aplicar acidez. Lembre que o MAP tem o índice de acidez de 60. O que significa isso? Toda vez que eu aplico 100 kg de MAP, ele causa uma acidificação que necessitaria da aplicação de 60 kg de calcário PRT 100%. Mas hoje não precisa, mas é fraco esse MAP. Mas aí que surgiu a tecnologia do MAP enriquecido com S elementar, que aumenta a acidez, porque o enxofre também vai virar sulfúrico. Então, o segredo é usar MAP com S elementar em cima do calcário, mas uma dose adequada, Cristo. Então, nós desafiamos o pessoal lá, que gentilmente acreditam em nós, vai fazer um projeto do jeito que a gente acha correto, utilizando calcário em dose correta e usando fontes de fósforo ácida. Que é um absurdo essas informações erradas que eles recebem de terceiros, de vendedores. É isso mesmo, Viti. E a gente vai aqui, quem está ouvindo a gente aqui, ó, eu vou deixar aqui do final do podcast, nós vamos aqui ter um canal direto, porque vocês precisam procurar o Solo Agro para se capacitar. Se vocês tiverem dúvida, a Exalc está aí para poder colaborar com vários professores e várias pessoas técnicas no assunto. Então não fica na Acholândia, não, que é isso mesmo. A gente não pode se enganar com esses produtos milagrosos, como diz o Jordão aí, na hora da crise ainda, né? As pessoas tentam ainda se aproveitar um pouquinho mais. Gente, essa conversa tá boa demais, nós vamos marcar um segundo papo, eu já tô aqui deixando prometido que nós vamos ter esse segundo papo, tá? O pessoal do SoloCast já pode colocar na agenda aí, mas o nosso tempo aqui tá finalizando e eu ainda preciso chamar o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Bom, dentro do Porteira Aberta hoje, eu tenho aqui para aproximar da gente esse furacão, conforme eu disse na agricultura, né? O Viti, que é o nosso, eu falo do Brasil e do mundo, professor querido, torcedor do 15 de novembro de Piracicaba, né? Um piracicabano nato que nasceu aí entre o bairro de Santana e a cidade de Piracicaba, dentro da Cosan na época, né, da antiga Cosan, que foi o embrião do grupo Raizen na parte agrícola. Então, assim, um piracicabano com um R bem puxado, né, bem maiúsculo, e aí a gente tem aqui essa pessoa maravilhosa que tem aí como as 7 maravilhas do mundo a música, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tem 3 filhos que são o combustível dessa potência aí. Então, a gente já vai deixar um abraço para o Júlio César, para a Daniela e para o Pedro Luiz. E a gente vai um pouquinho além hoje, porque geralmente eu peço para que seja contada uma história, né? E essa vida profissional e essa vida pessoal que se funde em função da agricultura. Ele fala que está sempre de férias. Eu quero, na verdade, Viti, te pedir diferente hoje. Eu vou te pedir para você deixar aí essa mensagem de equilíbrio que você tem na sua vida
e que você traz tanto conhecimento para tanta gente há tantos anos. Você sabe que em 1843, o alemão, o fantástico pesquisador Liebig, criou a lei do mínimo. E, numa forma didática, ele fez um barril. E o barril de madeira é formado por várias tábuas. E é evidente que ele começou a encher o barril com água, que seria a produtividade, e a água começou a vazar na tábua mais baixa. Por quê? A tábua mais baixa estava na lei do mínimo. Nós modificamos essa lei, junto com meu filho Júlio César, em 2016, e transformamos em lei do mínimo para a vida. O que é lei do mínimo para a vida? A vida é como a produtividade, a vida é como a água. Nós precisamos preencher o nosso alma, preencher o nosso espírito e ver o que está faltando em termos de tábua. Então é evidente que uma tábua é o trabalho, uma tábua é o lazer, uma tábua é a honestidade com comprometimento social, outra tábua é amigos, a outra é família e a outra é Deus. Todas têm que estar em equilíbrio. Então, a gente tem como exemplo que hoje nós precisamos ter amigos, nós precisamos valorizar família, nós precisamos valorizar a pátria, nós precisamos valorizar Deus. E com isso você em equilíbrio, daí sim você tem condição de transmitir com segurança a parte técnica para todos. Se você não tiver isso em você, você não é nada. Então, primeiro, a gente, como falei para você, quando vai a Marrocos, nas colinas estão pintados em cal. Primeiro é Deus, segundo a pátria e terceiro o rei. Cumpra-se. São princípios básicos de nacionalidade, princípios básicos da vida. Lembre-se que os nossos inimigos principais na difusão de tecnologia estão dentro do próprio Brasil. Estão calcados em ideologias falsas, estão calcados em ignorância. E nós precisamos batalhar por isso, como eu conto com você, Babi, principalmente eu adoro o SoloCast, porque você ouve quando você quer, você não precisa ficar olhando na imagem, você tem que escutar. Então, mais uma vez, coloco à disposição e agradeço ao Deus no dia de Santa Luísa por estarmos juntos, Babi. Obrigado. Muito obrigada, Viti. É um grande prazer. Eu queria essa entrevista há muito tempo, você sabe disso. Quero muitas outras, porque é uma fonte infindável de conhecimento, de alegria, uma fonte infindável de gentileza. Eu agradeço de verdade. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Agradeço mais uma vez, Jordão, por estar comigo nessa jornada aqui, que não é brincadeira encarar todo esse conhecimento aqui, né? A gente fica de boca aberta. Exato. E também agradecer, Jordão, desculpe, os dois Lucas aí, né? Lucas no plural, que apesar de não ser técnicos, é que montaram toda essa estrutura fantástica. Obrigado, Lucas, por vocês também nos aguentar e estourar o tempo. Obrigado, os dois Lucas. É isso, professor. Obrigado, Babi. Professor Viti, é sempre bom te encontrar, mesmo que de forma virtual, mas o nosso café tão logo a gente se encontra. Obrigado por todo o aprendizado, não só de hoje, mas desde quando eu cheguei em Piracicaba, há mais de 10 anos. Obrigado por tudo que você faz para nós aqui no Solo Agro, por tudo que você faz pela agricultura, o teu legado. Isso é fantástico. Fica e também agradecer, desculpa, o Eduardo Sgarbino, que estava bravo aqui comigo, e eu. Exato, Eduardo também. Eduardo, obrigado por todo o suporte aí. Um abração para todos vocês. Babi, estamos juntos sempre. Obrigada, gente. Eduardo, eu não esqueci de você, não. Eu ia te agradecer agora, rapaz. Muito obrigada por estar aqui com a gente também. É sempre bom. Quanto mais, melhor. Eu falo que a gente soma para dividir.
Então é isso aí, gente. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!